e no número 432. Deixemos que Ele tome verdadeiramente as nossas vidas. Amém. Amém. Vou pedir aos meus amados irmãos para que se coloquem em pé e vamos ler Salmo número 130 nesta tarde. Dizes a ti clamo, ó Senhor, Senhor, escuta a minha voz, sejam os teus ouvidos atentos à voz das minhas súplicas. Se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Aguardo ao Senhor, a minha alma o aguarda e espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pela manhã, mais do que aqueles que guardam pela manhã. Espere Israel no Senhor, porque no Senhor há misericórdia e nele há abundante redenção. Amém. E ele remirá Israel de todas as suas iniquidades. Aleluia. Amém, amados irmãos? Nós esperamos no Deus da misericórdia, no Deus do amor, no Deus que nos abençoa. Vamos tirar um período para nós orarmos nesta tarde e vamos agradecer a Deus, nosso Senhor, pela sua misericórdia, pela sua bondade, pela sua compaixão para conosco. Aleluia. Pela essa grande dádiva que Ele trouxe até nós, a salvação, glória por intermédio do seu Filho Jesus, que foi crucificado e morto, mas ressuscitou. Vivo está para todo sempre. Amém. Aleluia. Louvemos ao nosso Deus com as nossas palavras. Aleluia, Senhor. Falemos palavras lindas e maravilhosas a esse Deus que tem sido bom para conosco. Tem sido agradável para conosco. Tem sido fiel com a sua igreja, com as nossas vidas. Tem nos guardado, tem nos dado vitória. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado por todas as coisas. Obrigado pelo teu amor, pela tua graça, por esse privilégio que nos dá de te prestarmos culto. Obrigado, Deus, por subirmos a tua casa. Oh, Jeová, aqui estamos nós. Obrigado pela salvação, pelo teu amor, pela graça, pelo ar de cada dia, pelo pão nosso que o Senhor tem permitido a cada manhã, a cada tarde, a cada noite. O Senhor nos tem alimentado. Obrigado, Senhor. Obrigado pelas forças, Deus, pela vida, por estarmos em pé em Cristo Jesus. Obrigado, Jeová. Obrigado, Pai, pela porta aberta, Pai, por podermos te louvar, te adorar, por podermos orar e saber que tu ouves e ao seu tempo o Senhor responde para a honra e glória do teu nome. Obrigado, Jeová. Obrigado pela família que nos deste, Deus. Obrigado pela tua igreja, por nos congregar e como irmãos, Pai, fazemos a tua obra. Muito, muito obrigado, Senhor. Ó Deus, tu és magnificentíssimo. Aleluia. Tu és tremendo, tu és Glória ao teu santo, santo justo, e bendito fiel nome, e verdadeiro.
Tu és aquele que tudo pode, tudo sabes, tudo Tu vês. és muito maravilhoso para Jesus, conosco e bondoso. Filho do Deus Senhor. vivo verdadeiro, Aleluia. que deu-se para nos resgatar das trevas para a tua maravilhosa luz, para nos dar um novo fim, uma nova história, uma nova fé, uma vida e vida eterna. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Pai. No nome de Jesus. Aleluia. Glórias a ti, meu Deus. Pela fé que uma vez me foi dada, a seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para o céu. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Amém, amados irmãos. Vamos ouvir a palavra do Senhor nesta tarde. Paz do Senhor, meus amados irmãos. Amém. Nós vamos voltar a Romanos, Glória a Deus. capítulo 5. Lá vamos. Onde estávamos, vamos capitular só um bocadinho e depois concluir esta parte para a próxima, passar para os 6 e 7 e analisarmos identificação com Cristo. Porque os irmãos sabem, Jesus fez 3 tipos de convite. Vinde a mim. O primeiro foi para ir a Ele. O segundo foi para seguir após Ele. E o terceiro foi para estar nele. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos a vos ouvir. É aquele primeiro convite que faça a pessoa que está carregada, que está cansada dos seus pecados. Segundo, é aquele que é convidado a seguir para ser discípulo, para ser seu seguidor, vindo após mim. E o terceiro é aquele que é para estar nele, ter comunhão com ele, produzir frutos através dele, portanto, fazer parte da natureza divina, fazer parte dele. Portanto, queremos andar, todas elas estão aqui. Ora, nós queremos, também estamos ainda na primeira parte. Eu vim após mim, mas experimentai a redenção. E a seguir vimos a outra, a identificação. E essa é já aquela parte de seguir após ele. Capítulo 5, versículos 1 e 2. Claro que eu vou referir-me muito mais que isto, mas é estes 2 versículos. Sendo, pois, justificados pela fé, concluindo, pois, que somos justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Portanto, eu estive a analisar com os irmãos o capítulo 3 e o 5, passei à frente do 4, não porque não fosse importante, só por si o capítulo 4 merece ser estudado, porque é o exemplo da fé de Abraão, que foi justificado pela fé. Portanto, é um exemplo do Velho Testamento. É como quando nós estamos a dar uma mensagem e depois vamos buscar um exemplo para confirmar a mensagem. Nós vimos primeiro o pecado e os pecados, e analisamos o pecado original e o pecado e as suas consequências. E depois temos a ver a solução, ultimamente, e é isso que eu vou recapitular para ir para os resultados. E na solução eu pus graça e fé. Ainda que seguíssemos os textos, era ao contrário, fé e graça. Mas o facto de estar os textos assim, não implica que a graça não esteja primeiro. Portanto, se lermos o contexto da Bíblia.
Se os irmãos se aperceberem, no texto que eu li no capítulo 3 e o que li no capítulo 5, o capítulo 3 tem tantas vezes, mais ou menos, as mesmas vezes, a palavra fé, que o capítulo 5 tem a palavra graça. Portanto, para dizer que nós recebemos, através da fé, tudo em Cristo, mas é tudo obra da graça de Deus. Amém. Depois, claro, estou a falar só da palavra em si, graça, ou da palavra fé, porque depois aparece mais outras tantas ou mais que são equivalentes, como crer, como dom de Deus, como gratuitamente, etc. As palavras para compensar uma outra. Eu disse que na graça está Deus, na fé está o homem. Por graça sois salvos por meio da fé. Analisando o que eu já falei aqui da última vez, só recapitulando, na graça está o amor de Deus e esse amor é transcendente, excede todo o nosso entendimento. Aleluia. Em segundo lugar está a suprema sabedoria de Deus, que é insondável, que é impensável, incalculável, até onde é que ela chega. Maravilha os anjos, confunde Satanás, portanto, glorifica a Deus. É alguma coisa que nós não chegamos lá, porque é algo muito sublime e foi pela sua sabedoria e, por estranho que pareça, a cruz, que era escândalo e loucura para os gregos, escândalo para os judeus, era o poder de Deus e sabedoria de Deus. Em terceiro está, ainda na graça, o propósito traçado por Deus para o homem. E esse propósito era impossível de realizar. Do ponto de vista humano, impossível. E até Satanás pensava que era impossível, que Deus nunca realizaria. Porque era preciso conciliar as coisas mais difíceis. Mas para Deus, o seu propósito era infalível. Amém. Aleluia. Não sei se estão a ver, impossível para nós, mas é infalível para Ele. Porque Deus, a Bíblia diz que é impossível que Deus minta. Então Ele falou daquilo que não é, daquilo que parecia impossível ser, e Ele fala como se já fosse. E realiza, porque Deus, como disse Jesus, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Na fé, temos a parte humana, é o homem que crê. Embora diz que ainda é dom de Deus, ainda é Deus que opera. Porque é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que opera ainda o querer. Mas está na vontade do homem, mesmo assim, aceitar querer ou não. E na fé e a graça, há três coisas que nós temos que ver. A graça jorra sempre abundantemente. Desde a cruz, desde a obra do Calvário, a graça de Deus está jorrando para a humanidade. É só as pessoas querem superabundantemente. Onde o pecado abundou, superabundou a graça. A graça corre superabundantemente. A graça só pode ser recebida através da fé, mas ela está jorrando e à disposição de toda a gente. Aleluia. A obra do Calvário, a visão do Calvário, da redenção de Cristo no Calvário, deve estar sempre presente na vida dos que creem. O antigo corinho, creio que é da autoria batista, mas começou a ser cantado nos retiros há 40 e tal anos atrás. Não importa, meu amigo, quem tu és, se à sombra do Calvário tu estás. Se o teu coração é igual ao meu, dá-me a mão e meu irmão serás. Isto é, não importa a denominação, não importa a cor, não importa a língua, não importa o lugar do mundo onde nascestes, não importa a idade, não importa a condição social, mas se estás à sombra do Calvário, Aleluia. aleluia, isto é, se a visão da obra do Calvário está presente para ti, Amém. dá-me a mão. Obrigado. Vem comigo, porque vai estar comigo na glória. Aleluia. Glória a Deus. Somos irmãos, somos salvos pelo mesmo sacrifício. O sacrifício de Cristo deve estar sempre presente em nós. Não sei se os irmãos percebem.
É o que eu vou dizer agora. Nós normalmente celebramos a ceia do Senhor uma vez por mês. A nossa regularidade. Os pastores às vezes fazem duas num dia. Não está escrito na Bíblia quantas vezes devemos fazê-lo. Todas as vezes os ajuntares. Ao que parece, a primitiva igreja faria semanalmente. Portanto, mas também não parece ser uma lógica igual em todos os sítios. Portanto, o que havia era uma determinada regularidade. Mas, no entanto, o Senhor disse para o fazer, não disse quantas vezes temos que fazer, mas para fazer com regularidade, até que Ele volte. E para quê? Para todas as vezes fazer, lembrais a morte do Senhor até que venha. Mas será que o que o Senhor queria é que cada vez que nós celebramos a ceia do Senhor, lembremos a morte do Senhor? Não, Ele queria que nós nos lembrássemos todos os dias. Assim como analisar a nossa vida, examine-se o homem a si mesmo, como é para examinar apenas quando celebramos a ceia. É diário. Mas o que é que Ele pôs? O Senhor sabe que nós não fazemos sempre. Então é pelo menos quando fazeis isto, agora é alguma coisa que devíamos fazer continuamente. Portanto, a visão do Calvário, da morte de Cristo, deve estar sempre presente e já que aquilo. E a fé deve ser permanente. Agora permanecem o quê? A fé, a esperança e a caridade. Se não houver fé, não vai haver esperança e o amor vai ser a coisa que está em causa. Depois vai dizer que a maior destas é a fé, a caridade, o amor, porque permanece para a eternidade. Continuar. A fé não. Portanto, mas agora permanece a fé. O princípio deste livro é: o justo viverá da fé. O justo viverá da fé. Ou pela sua fé, como diz no outro lugar, viverá. Hebreus vai dizer: o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer. Paulo, no final da sua carreira, disse: eu combati o bom combate, acabei a carreira e perdi a fé. Então, não vamos esquecer estas coisas. A graça e a fé são a solução, não apenas para obter a salvação, mas para permanecer salvo. Amém? Até ao fim da nossa carreira. A confiança na graça que veio de Deus, é tudo obra dele, e a fé que nós conquistamos. Agora vamos ao resultado. Nós estamos num tempo de resultados. As pessoas nos empregos hoje, que são cada vez mais competitivos, têm que apresentar resultados. Isto é, objetivos, cumprir objetivos, apresentar resultados. E se alguma coisa tem resultados, é a obra da redenção, é a graça de Deus. E o primeiro resultado é a redenção e justificação. Não vou falar agora de justificação, que já falei, mas queria falar um bocadinho nesta palavra redenção, que está no capítulo 3, que é a obra da graça. E a redenção é resgate. Todos nós, falamos aqui no início, quando falamos do pecado original, ficamos escravos do diabo e do pecado. Porquê? Jesus disse: aquele a quem vos apresentardes por servos, para obedecerdes, desses sois servos. O homem apresentou-se para obedecer à palavra da serpente, o homem e a mulher, portanto, e pôs de parte o que Deus tinha dito. E isso tornou servo, escravo. Ora bem, o Senhor Jesus, para falar deste resgate, desta escravidão, destes grilhões que nós cantámos no hino de Salveiro 46, Jesus quebrou os meus grilhões. Os grilhões que se quebraram, as cadeias que se partiram, Jesus deu um exemplo.
que foi quando, por causa da blasfêmia dos judeus, quando disseram que ele expulsava os demónios por Beelzebub, ele deu um exemplo interessante acerca desta libertação. Ele disse: o valente guarda em segurança os seus bens. Isto é, pode tê-los adquirido de maneira errada, com falsidade, com engano, mas adquiriu-se, isto agora é meu, e segura com toda a segurança, isto é mentira. Mas Jesus disse: mas vindo mais valente do que ele, não pode saquear os bens se primeiro não maniatar, isto é, não amarrar, não o impossibilitar de segurar os seus bens. Ora bem, o que Jesus está falando é exatamente isto. O valente que segurava os seus bens era exatamente Satanás. Exato. Que adquiriu-os, ficamos seus escravos, e ele disse: são meus. E os irmãos sabem, ainda quando as pessoas estão entregadas a Jesus, ele não está a dizer: tu és meu, tu não vais, tu. Mas é bluff. Eu já lá vou. É bluff. Porque ele já não tem essa capacidade. Mas ele tenta segurar na sua mão aquilo que é seu. Só que chegou um mais valente. Amém. E esse mais valente chama-se Jesus Cristo. Aleluia. E esse mais valente, na cruz do Calvário, Amém. ao conciliar, que nós já falamos aqui, Aleluia. justiça e amor, aleluia, quebrou os nossos grilhões. Amém. E Satanás ficou amarrado, quer dizer, impossibilitado de impedir que nós saiamos livres. É verdade. Amém. Aleluia! Aleluia. Libertou-nos! Glória ao Senhor! Glória. Sabe só o que é que ele pode fazer agora? É que uma pessoa amarrada, se tu não vais, porque se fores, eu faço, eu aconteço. Ele não pode fazer nada, está amarrado. Está impossibilitado. Os irmãos sabem, no dia que eu aceitei Jesus, já vão quase 60 anos. Mas eu estava na cadeira, fui o 15º, numa assistência de 1000 pessoas, mais ou menos. E eu estava na cadeira lá para o fundo da sala da espera, e eu fui o último, o 15º e último. E fiz isto para levantar e sentar uma certa vez. Sabe porquê? Porque o diabo estava a passar na minha mente tudo aquilo que eu gostava, tudo aquilo que eu fazia. E ele: tu pensas que alguma vez, porque o Espírito de Deus estava a contender comigo, eu achava que devia me entregar para ele. Disse: tu pensas que alguma vez passas sem isto? Nunca! E eu sentava outra vez. Eu não sei se no céu vou saber isto. Alguém, agora é caso, alguém me tocou nesse caso, mas alguém atrás de mim, não sei, algum irmão ou algum irmão, que viu fazer aquele gesto, uma certa vez deu-me um toquezinho nas costas. Creio que me disse, já não me lembro bem, mas que me disse: Deus. E eu sei que naquilo tem um repente, disse: eu vou me entregar a Jesus, mas faça ele o que quiser, se eu posso, vou saber isso. Aleluia. Mas sabe que fiquei livre nesse momento. E no dia seguinte senti-me livre. Sabe porque eu estava a dizer, como quem diz: tu não podes, tu estás preso. É bluff. Ele está incapacitado. Não sei se os irmãos estão a ver, ninguém é obrigado a sair para a liberdade. É por isso que a palavra é chamada, Jesus chamou. Por exemplo, Gálatas, Paulo usa: vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Gálatas 5:13. Quer dizer, nós estávamos presos em grilhões, mas essa prisão já não existia. Aleluia. Só existia porque o diabo estava pondo que nós não podíamos. Porque Jesus tinha quebrado os nossos grilhões. E Jesus chamou: vem para fora, vem para a liberdade. Olha, a Bíblia usa a palavra chamar, fomos chamados para uma nova vocação, fomos chamados para a paz, fomos chamados para... Ele chamou-nos das trevas para a luz, etc, etc. Porquê? Porque nós só temos que ouvir a voz dele e seguir ao chamado. Aleluia. Satanás está impossibilitado. Isso chama-se redenção. Resgatou-nos. É como alguém que tinha estado raptado, estava prisioneiro, chegou lá
E o que foi encarregado de o libertar, cortou-lhe as amarras e disse, anda-te embora. E ele fica sentado. Ele pode me fazer mal, ou não sei o quê. E fica lá. Quer dizer, ele foi resgatado. Só que não quis sair. Alguém que dizia que podia levar às costas. Mas o Senhor Jesus diz que nós temos que voltar para lá. Ninguém vai entrar no céu obrigado. É verdade. E ninguém necessita de ir para o inferno. Ninguém necessita de ir para o inferno, porque há solução. Mas também ninguém entra no céu obrigado. Nem contrariado. Só entra por vontade própria. Só entra porque quis aceitar o convite de Jesus. E este é o primeiro aspecto do resultado. É a redenção ou o resgate de Jesus Cristo. Liberdade. Deus livrar. A segunda é paz. Não é por acaso. Por exemplo, em Isaías 53, entre as coisas que lá estão, da salvação que o Senhor Jesus nos ganha, que está lá uma série de coisas, está lá o castigo que nos traz a paz. Portanto, ele foi ferido pelas nossas transgressões, foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele levou o castigo que nos traz a paz. Sabem quando é que o homem perdeu a paz? Foi no momento que comeu do fruto e teve que se esconder. Já não tinha paz nem com Deus, nem com a mulher ao seu lado. Ela é que até é culpa. A mulher que tu me deste, esse traste que tu me arranjaste, fez-me este trabalho todo e agora estou aqui por culpa dela. Portanto, eu nunca comia, se ela não tem nada. A serpente não me enganou foi ela. Parece que ainda continua a ser assim, mas infelizmente foi algo que entrou. Ora, Adão sabia melhor, ou tinha a obrigação de saber melhor do que era, como parece, e foi entregue primeiramente, de que ele não podia comer do fruto. Não importava se estava na árvore, se estava na mão dela, ou se a serpente tinha dito ou não tinha dito. Esta paz é trazida para nós. Interessante. Sempre que vemos a paz, o perdão, etc., temos que ver em dois sentidos. Eu já mencionei isso aqui quando mencionei a expiação. É no nosso sentido conosco, com Deus, até aqui é triplo, ainda com os outros. Porque a paz que o Senhor veio trazer até nós, e que a redenção veio dar, primeiro, é paz com Deus. Amém? Paz com Deus, que não tínhamos. A segunda é connosco próprios. É como ao perdão. O perdão faz-nos culpados diante de Deus e de nós próprios. Como está o Oriente do Ocidente, o que é que diz? Afasta de quem? Diga. De nós. De nós. Repare, quantas vezes o diabo quer trazer até si a culpa daquilo que já foi expiado e perdoado por Deus. Certo? Então tem que evocar a palavra do Senhor. Porque como está o Oriente do Ocidente, ele afasta de nós. E não tem nem Satanás, nem ninguém que lá buscar, portanto, todo esse lixo e trazer outra vez para cá, para dentro da nossa casa. O Senhor já afastou de nós como está o Oriente do Ocidente. Que é para não haver culpa, senão nós não éramos culpados com Deus, mas sentíamos culpados connosco próprios. A terceira é o homem que está em paz com Deus e consigo próprio que consegue ter paz com os outros. Amém. Aleluia. Porquê? Porque Ele é a nossa paz e esse que é a nossa paz faz-nos refletir a paz de Deus e deve doar paz para os outros. Aleluia. Quando for possível entre vós, tendo paz com todos os homens. O terceiro resultado que temos aqui é reconciliação com Deus. E esta reconciliação é o que é que isto quer dizer? O restabelecer da comunhão com Deus. O restabelecer da nossa comunhão
com Ele. Nós não estabelecemos relações diplomáticas com Deus. Nós estabelecemos comunhão. E comunhão é participação em comum. Aleluia! Isto é, nós podemos contar a Ele os nossos segredos, as nossas coisas íntimas, aquilo que nos preocupa, até as nossas fraquezas, as coisas mais que nós às vezes até não falamos com ninguém. É Ele. Temos comunhão íntima com Ele. Os irmãos sabem, há coisas que nós não podemos ficar, as pessoas que temos mais íntimas, não é? Falar nessa comunhão estreita. E com Deus nós temos comunhão. E sabe o que é que diz da parte, a Bíblia diz da parte de Deus? Os seus segredos são para os que temem, são para os que o amam. Quer dizer, e Ele comunica os seus segredos. A parte mais bonita que eu acho da Bíblia acerca disto, sabe qual é? É quando o Senhor mandou os anjos ir destruir Sodoma e Gomorra e ficou a falar com Abraão. Foi quando Abraão vai interceder por Sodoma. E sabe o que é que Deus disse? Ocultarei eu a Abraão o que faço. Eu não sei se os irmãos já pensaram nesta linguagem, mas Deus usa uma linguagem que nós entendamos. Nós às vezes temos um segredo disso. Não, eu devo partilhar isto com a minha mulher, por exemplo. Ou devo partilhar com alguém que não é correto, não é legal, se eu não compartilhar com... É uma coisa que não é para compartilhar com muita gente, mas... E Deus diz, vou ocultar eu isto a Abraão. Abraão foi chamado amigo de Deus, quer dizer, eu vou ocultar isto ao meu amigo. Isto vai trazer dor, porque ele está lá o sobrinho. Isto vai trazer, eu vou ocultar isto a ele. Não, a ele. E não sei se irmãos, a intuição de Abraão vem no sentido de que Deus revela os seus segredos. Aleluia! E Abraão, por sua vez, como amigo de Deus, quer ver até onde é que Deus, qual é o limite de Deus. E sabe que não chegou a saber o limite de Deus. Porque ele parou em 10. Ele parou em 10. Porque ele já achou que é preciso de muita misericórdia para apenas por 10 pessoas sepultar uma cidade. Mas só viu uma. Porque até as filhas estavam agarradas a Sodoma e aos costumes de Sodoma. E eu acho interessante. Sabe o que é que os anjos disseram a Ló? Quando ele deu para ele para o ar, escapai-vos para ali, porque nós não podemos fazer nada enquanto vocês lá não estiverem. Quer dizer, o Senhor deu-nos ordem. Aleluia. Por causa da vossa vida, vocês têm que estar seguros. Então, quer dizer, isto é para falar um bocadinho da comunhão. Jesus usou outras expressões para a palavra comunhão, que é alguém que participa dele e ele de nós. Vós sois a videira, vós sois as varas, eu sou a videira. Portanto, está em mim, eu em vós. Um quarto resultado é salvação ou livramento da condenação. E a salvação do Senhor, que Jesus ganhou na cruz, tem 3 aspectos. Salvou-nos em relação ao nosso passado, ao nosso presente e ao nosso futuro. Agora vamos lá ver isto. Primeiro, a salvação de Jesus, primeiro, livrou-nos do efeito do nosso pecado passado. Fomos perdoados, os nossos pecados foram perdoados e apagados. Portanto, livrou-nos do pecado que nós cometemos no nosso passado antes de conhecermos Jesus. Segundo, livra-nos do poder do pecado no presente. O pecado prende. Quem comete pecado é servo do pecado. Diz a Bíblia. É escravo do pecado. O pecado escraviza. O pecado, portanto, torna o homem prisioneiro do pecado. E ele livra-nos do poder do pecado.
E em terceiro, livra-nos das consequências do pecado. O salário do pecado é a morte. Portanto, das consequências do pecado que seria o inferno. Livra-nos do pecado. É uma salvação completa. Amém. Os irmãos sabem, no ritual hebraico não era assim. Os israelitas tinham que oferecer o sacrifício por cada coisinha que faziam. E depois, para aqueles esquecidos, no geral, que ainda faziam ritual. Mas, tudo isso. Mas a redenção de Cristo é completa. Aleluia. Trata do nosso passado, do nosso presente e do nosso futuro. Tudo. Amém. Aleluia. Entrando na última resultado. É que dá vida. Amém. Vida eterna. Nós vamos ler agora 5:11. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Portanto, é 5:21 é que era, não era? Era 21. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, diz o versículo 20. Para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça, digam, para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Portanto, um versículo que vocês conhecem muito bem, mas nós vamos ler dois, que é o 22 e 23 do capítulo 6, que diz assim: mas agora, libertados do pecado, este já está num outro âmbito, mas vai buscar uma situação, e feitos servos de Deus, temos o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Então, temos vida e vida com abundância. O ladrão não veio senão a matar, a roubar e a destruir. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Jesus não apenas nos venceu o ladrão, o tal valente, não apenas o manguetou, não apenas nos livrou dele, mas ele disse: mas eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Aleluia. Quer dizer, ele veio para restituir tudo o que perdemos por causa do pecado. Aleluia. Ele veio roubar, matar, destruir. Portanto, a sua obra é construir, restaurar. É assim que a Epístola aos Romanos vai-se continuar. Essa construção começou pelo livramento do poder do diabo, do pecado, etc., para agora ir restituir com a vida. Por isso que daqui para a frente, uma palavra muito constante é vida. É morte também em relação ao passado, mas é vida em relação ao presente. Porquê? Porque Jesus veio trazer vida e vida com abundância. E o que nós vamos ver agora a seguir, nos capítulos 6 e 7, que vou analisá-los juntos, como eu disse, não é um estudo bíblico, é analisar por nós, é a nossa identificação com Cristo. Vou só deixar aqui uma pergunta. Quantos irmãos já foram batizados nas águas? Quantos abraços? Todos ou quase todos. Pois, batismo não é mais nada senão identificação com Cristo. Estou só a introduzir, eu vou desenvolver isto, porque esse pormenor aparece já aqui no capítulo 6. Vocês vão ver logo aqui no versículo 4 o pormenor do batismo. Nós somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, certo? Porquê? Os irmãos sabem que há aqueles que dizem que são só batizados em nome de Jesus por causa do
do dia de Pentecostes, não, eles foram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, na mesma como Jesus mandou. O que foi em nome de Jesus é que os judeus também batizavam pessoas, estavam habituados, João batizava pessoas, mas o batismo era o batismo do arrependimento ou era o batismo de Deus para a conversão do prosélito, etc., ao judaísmo. O batismo entrega uma forma de vida e em nome de quem fez essa mudança de vida. E a salvação, tal como a criação do universo, como tudo coisa, não é obra da Trindade Divina. De Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo. Deus planeou, falei aqui nisso, planeou uma salvação maravilhosa para nós. Amém? Jesus realizou, conquistou, ganhou essa salvação para nós. Mas é o Espírito Santo que realiza essa salvação em nós. Amém? Quer dizer, a salvação para nós não é uma coisa histórica da Bíblia nem da doutrina. É uma coisa da vida. Porque o Espírito Santo veio a tornar real a nossa vida. Portanto, o Espírito Santo veio para realizar essa obra em nós. É por isso que é Ele que opera a regeneração. Foi Ele que convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Ele que recupera. E é por isso até que Ele é chamado o Espírito de Cristo. Sabe porquê? Porque é Ele que torna real Cristo em nós. Amém. E ainda em Efésios diz que quando judeus e gentios têm acesso ao Pai, diz em um mesmo Espírito. O caminho é Jesus. É o nome dEle. É a sua obra. É o caminho, é o acesso para o Pai. Mas o transporte é o Espírito de Deus. Nada bem. Vamos ler algo assim. E por isso, nós, o batismo está também identificado da mesma maneira. E nós vamos falar disso porque está aqui muita coisa sobre a identificação. É interessante que ao fim chegou ao casamento. Sabe qual é a última identificação que aparece? É o casamento. Diz que a viúva estava sujeita ao marido todo o tempo que vivia e se estivesse com outro homem era considerada adulta. Mas morto o marido, ficava livre para casar com quem quisesse, contanto que fosse sossegado. Ora bem, o que está aqui a ligar era que nós estávamos ligados, ou os judeus estavam ligados à lei e tinham uma aliança velha com a lei. Mas através de Cristo, aleluia, nós morremos para o mundo, para o pecado, para a lei e vivemos para Ele. Ao ficarmos livres, ficamos livres para uma nova união. E essa união é com Cristo. Amém. Que é o nosso Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Portanto, temos uma nova aliança. Vamos ficar de pé. Aleluia. Porque depois teremos uma expressão muito grande. Os irmãos, sabe, nós só chegamos agora aqui. Os irmãos, vejam. Agora, eu falei de pessoas como agora. Mas agora, quando aparece a presença de Cristo sem nenhuma justiça, agora se manifestou a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo. Sendo justificados pela fé. Amém? Glória ao Senhor. Considerai-vos como mortos para o mundo, mas vivos para Deus em Cristo. Agora, nenhuma condenação há, chegamos ao fim. Os que estão em Cristo Jesus já não se encarnam nessa lista. E depois chegam a um ponto de que diremos depois destas coisas? Depois disto tudo, o que é que há a dizer mais? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não sei se há um evoluir da situação. Até nos levar ao limite. Até nos levar mesmo ao limite daquilo que Deus quer com ele. Que é aqueles 3 estágios no fim de tudo. Vindo a mim, vindo após de mim, está em mim. Está bom? E que o Senhor nos ajude a seguir e avançar cada dia. Senhor, nós te louvamos pela salvação das nossas almas. Louvamos também pelo privilégio, Senhor. Podemos um dia conhecer o Teu Filho Jesus Cristo como Salvador da nossa alma e Senhor da nossa vida. Agradecemos por cada ano, por cada mês,
por cada dia da nossa vida que temos vivido com Ele, Senhor. Obrigado, Senhor, porque ainda, Senhor, que a nossa vida é tão imperfeita, com tantas falhas, tantas vezes. A Tua misericórdia, Senhor, é nova cada manhã, renova-se em cada manhã. E a Tua fidelidade, Senhor, ela permanece para sempre. E a Tua benignidade, Senhor, ó Deus, é constante de dia em dia, Senhor. Amém. E é permanente na nossa vida. Queremos rogar, Senhor, que abençoes cada irmão que está na Tua presença. Cada dia, Senhor, esta obra maravilhosa da cruz possa estar permanente na nossa vida. E a nossa confiança no valor que joga da cruz. Não apenas, Senhor, o valor da redenção, Senhor, da purificação dos nossos pecados, da libertação dos nossos pecados, Senhor, do resgate dos nossos pecados, mas também levaste as nossas enfermidades e as nossas dores, levaste o castigo que nos traz a paz, para que tenhamos paz, tenhamos saúde, aleluia, glória a Deus, e possamos poder viver numa comunhão íntima contigo. Pai, nós te louvamos pela ressurreição de Cristo dos mortos e a sua glorificação à direita do Pai, onde garante, Senhor, todas as promessas de Deus para nós. Recebe louvor, glória, gratidão e adoração no nosso coração, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. A paz do Senhor, amados irmãos, e quero também dar as boas-vindas àqueles que nos visitam nesta tarde. Não sei se temos aqui alguém que nos visita nesta tarde pela primeira vez. Nós queremos dar as boas-vindas e que sintam bem neste lugar, no nosso meio. Amém? E que guardem a palavra do Senhor no vosso coração. Amém? Estamos felizes esta tarde? Amém. Aleluia! Porque Jesus está connosco em espírito e em verdade e a sua palavra tem falado ao nosso coração. Amém? Então nós temos aqui mais enriquecidos, amém, mais fortalecidos, porque é isso que Jesus faz em nós, o seu espírito e a sua palavra. Amém? Glória ao nome do Senhor. Senhor, nós damos-te graças e louvores pelo teu grande amor, pela tua salvação, e obrigado, meu Senhor, porque agora, Senhor, nós nos sentimos livres. Obrigado, meu Senhor, também pela tua palavra. Obrigado pelo teu servo. Obrigado, meu Senhor, pela tua presença. Nós te louvamos, meu Senhor, porque agora estamos mais fortes. Porque sempre que estamos contigo, na tua presença, nós somos fortes, porque tu estás em nós. Muito obrigado, meu Senhor. Abençoa, Deus, este lugar, esta congregação, e abençoa também, Senhor, aqueles que estão conosco. Deus, também sabes e conheces cada vida. Sabes as suas dificuldades, sabes as suas necessidades, sabes também, meu Senhor, os seus anseios, os seus desejos, a sua vida. Rogamos-te, meu Deus, que possas operar em cada uma, meu Senhor. E se porventura está alguém entre nós que ainda não deu o seu coração a ti, Senhor, tu possas, Deus, pelo teu Espírito Santo, possas, Senhor, tocar, falar, convencer, Senhor, oh Deus, e conceder nova oportunidade de se entregar a ti como Senhor e Salvador. Deus da glória, abençoa o teu povo e a tua igreja, Senhor, e dá-nos o resto do dia muito abençoado, para a honra e para a glória do teu nome. Nós te pedimos e te agradecemos. Amém. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do seu Espírito Santo seja com cada um de nós até à vinda do Senhor. Amém. Que Deus ricamente abençoe. O resto do dia muito abençoado. O nosso culto está terminado. Amém.